a história do desembargador Fernando como magistrado, ela se confunde com a história recente do Tribunal de Justiça. Falar de Fernando Ximenes é falar de Tribunal de Justiça, é falar de modernidade, é falar de compromisso, é falar de visão de futuro. Essa fala é sobre o desembargador Fernando Luiz Ximenes Rocha, que completou 30 anos de dedicação à justiça cearense. O fortalezense nasceu em 23 de novembro de 1952 e formou-se em Direito pela Universidade Federal do Ceará em 1977. Fui aluno, então, do Fernando Ximenes, monitor da Faculdade de Direito. E ali nasceu não só uma estima, mas uma admiração muito grande. Passa o tempo, eu, eleito prefeito de Fortaleza, tinha a necessidade de compor uma equipe de alto nível e eu então o convidei. Ele ficou ali meio duvidoso se aceitava, porque já era um advogado brilhante, mas aceitou e se integrou à minha equipe como procurador do município. E aí a amizade que já era grande, o respeito que era grande, a admiração que era grande, cresceram mais ainda. Vira governador, naturalmente, né? Ele virou então agora uma estrutura de segurança para mim. Missão quanto mais complexa, mais necessária era a inteligência, a honradez dele e tal. E aí ele aceitou ser procurador-geral do Estado. Na sequência, naturalmente, veio então a uma inovação institucional que a Constituição de 88 introduziu, que era a possibilidade dos advogados terem uma participação no Tribunal de Justiça. Foi a primeira vez que houve assim, uma lista formada pela OAB, porque até então não havia isso, mas depois da Constituição foi estipulado que a ordem participaria desse processo, fazendo uma lista sêxtupla, o tribunal transformando em tríplice e mandando para o governador escolher. Daí o Fernando vira desembargador. Desembargador do TJCE, desde o dia 13 de outubro de 1994, Fernando Ximenes ingressou pelo 5º Constitucional em vaga reservada à advocacia. Com 3 anos de tribunal, o desembargador passou a dirigir a Escola Superior da Magistratura do Ceará. A ida do desembargador Fernando para a SMEC, eu creio que tenha sido a primeira demonstração da diferença que o desembargador Fernando trouxe para o Tribunal de Justiça. Ele trouxe esse papel de abrir os horizontes da Escola da Magistratura, por conta do seu perfil. Fernando Ximenes foi vice-presidente e presidente do TRE do Ceará, além de vice-presidente do TJCE de 2005 a 2007 e presidente do Tribunal de Justiça de 2007 a 2009. Foi dele a proposta de o diretor do Fórum Clóvis Bevilacqua ser um juiz ou juíza. Antes era desembargador ou desembargadora. À frente da gestão do TJCE, implantou 2 juizados da mulher em Fortaleza e no Cariri. De forma inovadora, o judiciário cearense se antecipou a outros tribunais e em 2007 colocou em prática o primeiro planejamento estratégico, que visava utilizar melhor os recursos e focar na melhoria da qualidade de serviços. Intencionei criar uma estrutura melhor de administração, né? Isso foi importante, primeiro para criar a cultura de planejamento, visando melhorar os recursos financeiros, os recursos humanos e também a prestação jurisdicional. Entusiasta da carreira acadêmica, durante a gestão dele, abriu a possibilidade de estudantes de graduação serem estagiários por meio de convênios com faculdades. Também implantou as câmaras especializadas e o processo judicial digital, Projude, inovação para aquele momento. Estruturou a Comissão de Cultura do TJCE, foi governador interino de 14 a 19 de janeiro de 2009. Como reconhecimento do trabalho, o desembargador foi agraciado com a Medalha do Mérito Parlamentar Plenário 13 de Maio da Assembleia Legislativa do Estado, com a Medalha Boticário Ferreira da Câmara Municipal de Fortaleza e o Troféu Sereia de Ouro do Sistema Verdes Mares. Apaixonado por querer sempre aprender e adquirir conhecimentos, Fernando Ximenes atuou muito tempo como professor universitário. Lecionou Direito Constitucional e foi chefe do Departamento de Direito Privado da UFC. Atuou como membro da Fundação Paulo Bonavides, da Academia Brasileira de Direito Penal e de diversos conselhos. Uma coisa que me chama a atenção é que, como desembargador, nunca parou de estudar. Virou um acadêmico, aprofundou-se em direito penal, que nem era a sua predileção original. Enfim, é uma pessoa que honra, faz justiça, a melhor expressão da comunidade jurídica do Ceará e do Brasil. A experiência de ser auxiliar do desembargador Fernando Ximenes, para mim, foi uma grande oportunidade de aprendizado. Além de referência no meio jurídico,
ele ocupa uma outra função que também a exerce com muita dedicação, sendo muito admirado. Como pai, ele é amoroso, dedicado e muito presente. É exemplo de caráter, de ética, de justiça que os filhos, Sofia e João Gabriel, eles seguem com indisfarçável orgulho. Tudo que ele fez por mim e pelo meu irmão, eu vejo agora ele fazendo pelos meus filhos. E eu acho que isso não tem preço. Ver a atuação do meu pai no tribunal, né, que tem toda aquela liturgia, mais sério. Quando você vê como ele se comporta com os netos, é outra pessoa que se senta no chão, se deita, ele vira criança junto com os netos. Os netos são alucinados por ele, né? O Arthur, que é o meu filho de 5 anos, o Benjamin, que é o meu sobrinho, que tem 3 anos, a Maria Cláudia, minha sobrinha, e a Maria Helena, todos são apaixonados pelo avô, né? E ele brinca, conta história, canta, né? Ele adora música e as crianças se envolvem e assim, a gente brinca, né, usando o popular que eles fazem de gato-sapato do avô. Falar do Fernando Ximenes como pai, para mim daria assim, um livro, né? Sempre foi minha grande paixão, né? Eu sempre tive assim, uma admiração enorme, antes mesmo, né, de entender o destaque dele profissional, a minha admiração sempre foi mesmo como pai, né? Eu digo que é o professor dentro de casa, né? Hoje, eu e meu irmão, nós também somos professores, muito por inspiração dele. Eu acabei seguindo a mesma profissão que ele, né? Também cursei Direito, né? Também atuo na área. Ele é minha maior inspiração. Gosto de lembrar porque eu sei que isso fez muito bem a ele, não é? Ele conheceu a Marfisa na minha equipe. Marfisa, secretário de Urbanismo e Meio Ambiente, e ele procurador-geral. Foi um amor assim extraordinário. O Fernando é o meu melhor amigo. É parceiro, é confidente e sempre foi um grande apoiador da minha vida profissional. Sou uma fã do trabalho que ele realiza como profissional e também como ser humano. Ele tem a sensibilidade, o equilíbrio, o senso de justiça e defende sistematicamente as liberdades individuais e os direitos humanos. Por isso que nós sempre o admiramos e o amamos demais.